porque poucos dias antes da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui no Brasil, ligada à Organização dos Estados Americanos, para avaliar a liberdade de expressão no país, perfis de redes sociais bloqueados por Alexander de Moraes Maduro voltaram a funcionar, como as contas de Monark, Guilherme Fiuza, Flávia Magalhães, Bernardo Custer e Luciano Hang, por exemplo. Além disso, páginas de presos do 8 de janeiro também voltaram a operar. A visita da comissão ao Brasil começou ontem e vai até o dia 14 de fevereiro. Inclusive o Rumble, que estava banido do Brasil, voltou a funcionar. O que é isso? Será que passa uma agulha? Não é? Será que passa uma agulha? Eu fico perguntando se passa uma agulha. E tem mais ainda, porque de acordo com a revista Veja, auxiliares da diplomacia do governo Lula acham que é necessário que o líder supremo deste rascunho de minuta de república democrática, rascunho de minuta de Estado democrático, o líder supremo brasileiro e presidente do Conselho de Ministros do MSTF, Alexandre de Moraes Maduro, reveja uma eventual ida para os Estados Unidos. Isso porque esses interlocutores do governo acreditam que Moraes corre risco de ser preso em solo democrático, quero dizer, em solo americano, muito em função dos seus muitos crimes... não está escrito isso. Muito em função dos seus inúmeros abusos de... Não está escrito isso. Muito em razão das decisões recentes do ministro contra Bolsonaro. Um auxiliar de Lula disse que, vou abrir aspas para o que disse a revista Veja, qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo. Se pisar lá, eles querem se vingar. Se vingar? Como assim se vingar? Se vingar de Alexandre, disse o interlocutor de Lula, supostamente, à revista Veja. O gancho está na mesa, meus queridos. Atire quem tem a pistola mais rápida. A língua. Olha, a língua mais rápida. Isso, olha, são novos tempos, né? Nós estamos vendo aí outros ventos soprando. O professor peidou. Não temos nem 30 dias ainda da posse do presidente Donald Trump. Não que os problemas brasileiros não devam ser resolvidos pelos próprios brasileiros, mas há uma denúncia e que já vinha sendo reportada já há mais tempo, mas agora com muita força, de que durante todo esse período de toda essa forma como foram conduzidas as eleições presidenciais e de todas as decisões do Supremo de pelo menos 5 anos para cá, estavam sendo respaldadas de alguma forma por um braço aí do governo Biden. Então, quando há essa troca de presidência e de autoridade nos Estados Unidos, isso começa a aparecer e, obviamente, essa intromissão dentro da soberania do nosso país, se for realmente confirmada e provada, vai trazer consequências internas e internacionais de todo tipo. Não dá nem para prever tudo que pode acontecer. E aí você vê alguns atores Bruno Gagliasso está na Disney, você viu o vídeo? Alguns atores Você viu o vídeo dele na Disney com a família? Não vi. O dólar no preço que tá, ele vê aqui, prega voto no Lula, que fala tá caro, não compra, ele na Disney. Exatamente. Aí a mulher dele, a Giovana... É banco? Eubank. É Nubank. Né? A Giovana mostrando a casa deles em Orlando lá. Eu falei, nossa senhora, capitalismo para mim, progressismo para você. Para vocês. E aí você vê essas pessoas que foram centrais em todo esse processo de ditadura, de abuso de poder, de perseguição política,
começando a dar sinais de que estão recuando de alguma forma. Então, é muita coincidência que nessa visita, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, que também ocorre logo após a posse de Trump, nessas coincidências da vida, vários canais voltem ao ar, né, que estavam bloqueados, suspensos, inclusive de presos do 8 de janeiro, e ao mesmo tempo esse temor de uma possível prisão do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, caso ele pise em solo americano, que não seria vingança, mas seria talvez justiça. E felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Além desses... Mesmo até no preço que está? Exatamente. Até no preço que está? Olha, eu acho meio trucado esse negócio da prisão do Alexandre de Moraes. Eu vou ser muito sincero. Eles acham que é a eu acho meio trucada. Eu acho que é vaza igual aqui. Eles acham que é vaza igual aqui. Eles acham que lá tem um juiz que faz o que quiser. Não. E veja bem, é o termo, né? Vingança. Ou seja, você usa a justiça de um país democrático para fazer vingança contra o seu adversário político. Mas aí que tá, eu não acho que é vingança. Gente, é coisa de república de banana, como mas o Brasil. Mas eu acho que pode ser que tenham elementos assim para essa prisão. Mas aí você concorda que vai ter todo um processo exato, legal, com direito de defesa, exatamente, tudo aquilo que no Brasil tudo aquilo não existe. O que eles estão falando é assim, gente, olha só. Vão pôr ele na lista de procurado do FBI, se for o caso. Uma democracia que tem, de fato, um Estado de Direito. Então, falando assim, olha, essa democracia que tem Estado de Direito, né, que tudo isso vai fazer igualzinho o Alexandre de Moraes faz aqui, que numa canetada manda prender. Não é assim que funciona, né? Eu vejo que é o tipo da coisa, com certeza já é um receio, porque os ventos mudaram. Agora, estão tentando jogar aí como se o que eles estão fazendo lá é vingança. Não. Entendeu? E é o contrário. O que eles estão fazendo? Eles estão investigando denúncias gravíssimas de que houve, sim, interferência nas eleições no Brasil. A gente comentou na sexta passada. Interferência em relação à liberdade de expressão. Por isso está a comissão aqui. Então, o que todos eles estão fazendo? Eles estão investigando. Essa comissão, você acha que vai dar alguma coisa? Essa comissão? Vai dar alguma coisa ou vai ser só comichão? Eu tenho a sensação, infelizmente, Pavinato, porque não deu tempo de mudar ainda, né? Nem de mudar os atores da comissão, ainda não foram nomeados os novos pelo Trump. Então, até se diz nas matérias de que quem chamou a comissão foi o próprio governo Lula. Então, a minha sensação é que, com medo do que já está acontecendo, eles estão tentando também dar a versão deles dos fatos. E veja bem, né? De novo, como ainda não mudou a diretoria, né, o presidente dessa comissão e todo o resto, eu tendo a crer que é um pouco mais de vamos tentar salvar a nossa pele. Você acha que ele é o Pedro Vaca? Bom, ao que tudo indica, ele já estava aí com tudo isso que aconteceu até agora, né? Posso lhe perguntar, quem foi o porta-voz dessa mensagem? Não, eu não sei, foi fontes. Um auxiliar de Lula que disse, abre aspas, qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre. Por qual razão? Pelas perseguições do Alexandre a Bolsonaro. Putz, isso aqui já está totalmente contaminado. O cara está dizendo que vão querer se vingar do Alexandre porque o Alexandre perseguiu o Bolsonaro. Não. A comissão virá aqui. Provavelmente foi a convite do Lula mesmo. Se você pegar o nível que ele tem posto no STF, que o Lula, o nível dos juristas que ele põe no STF, o nível do AGU, imagina o nível do auxiliar para falar uma groselha dessa. Isso aqui está bem costurado entre eles. Olha só. Supostamente quem convidou foi o Lula. Não acredito que tenha sido o Lula, não. A OEA já deveria estar assinando há um bom tempo. A comissão já... Ela estava assim, a comissão. OEA. Que a comissão já estava assinando vir para cá, para o Brasil. Há muito tempo que as pessoas estão denunciando, já estão falando, e a OEA está falando, olha, nós queremos ver o que está acontecendo no Brasil, mas não tinha oportunidade. Aí o que a gente tem? Supostamente, pela notícia, o Lula convidou a comissão. Ora, convida para vir aqui para observar o que está acontecendo no Brasil. Só de convidar uma comissão para verificar como que está a liberdade no Brasil, já está o atestado que isso aqui está uma
uma balbúrdia, eu ia falar um palavrão. Isso aqui tá uma balbúrdia. Isso aqui não funciona. Começa por aí. Aí vem o auxiliar do Lula e diz assim, não, é que acho melhor o Alexandre de Moraes tomar cuidado, porque pelas perseguições dele ao Bolsonaro, ele pode ser preso por qualquer juiz. Como tu falar, não é assim que funciona. Mas e o que ele fala também é grave, porque o auxiliar do Lula reconhece que o Alexandre de Moraes ele persegue um sujeito. Exato. Ele está dizendo que está reconhecendo a perseguição e está direcionando para dizer que o problema é exclusivamente político e ideológico, não tem nada que envolve o Estado Democrático de Direito. Não, é uma briga política entre dois grupos, o Bolsonaro e um cara que está perseguindo o Bolsonaro. Já está tirando do Lula da reta. Ou seja, aí o Lula, olha que curioso. O Lula já saiu da reta faz tempo, faz uma reta, manda ele andar em cima, mas sabe principalmente no final de semana. Só para eu concluir. Aí quando você olha e diz assim, tudo bem, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem fazer uma visita ao Brasil, supostamente para verificar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Isso já é uma afronta, independentemente de quem convidou, porque significa que o mundo inteiro está olhando para o Brasil e já sabe que o Brasil não tem Estado Democrático de Direito, por culpa de algumas personagens. E aí esse cara diz, o problema não é o Lula que não vale nada, não estou dizendo isso, está na cabeça, pensando no lugar dele, assim, se eu estivesse no lugar dele. O problema não é o Lula que não vale nada, o problema é que a gente tem que botar a culpa em outro. No que o Lula é especializado? Em botar a culpa em outro. Aí já está dizendo, é o Alexandre de Moraes que está perseguindo o Bolsonaro. Não é o Lula, é o Alexandre. E o Alexandre é melhor não ir lá, porque os Estados Unidos, como é uma esculhambação, se ele chegar lá, qualquer juiz manda prender. Para que seja preso, já tem que ter um inquérito direcionado. O Ministério das Relações Exteriores, no caso a Secretaria de Estado, já tem que ter se posicionado. Ele já tem que estar listado como persona não grata, ele já tem que estar listado como criminoso internacional, ele tem que estar listado numa série de coisas. Aí ele pisa nos Estados Unidos, ele pode ser preso. Não é o caso. Agora, é muito provável que, diante de tudo isso, o Alexandre de Moraes fale o seguinte, eu vou passear nos Estados Unidos. Sabe por qual razão? Criou um problema. Porque se ele for lá, não acontecer nada, ele volta dizendo, eu sou o Super Moraes. Se acontecer alguma coisa, cria um problema de relação a esse Estado. Sabe por qual razão? Porque todo mundo vai alegar. Como é que você prende uma autoridade brasileira sem ter um inquérito em andamento, sem saber o que o cara fez, sem ter nenhuma comprovação? Apesar de todos nós sabermos claramente que ele abusa melhor dizendo, escolher bem as palavras, que é para não ser processado. Ele pode estar comentando abuso de poder, é isso? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Mas é uma matéria interna corpus. Essa percepção mais perspicaz, eu acho ela indispensável, por quê? Porque isso também está me cheirando o seguinte, um assessor do Lula fala uma groselha. Aí, onde está repercutindo isso? Na direita. Aí o Alexandre vai dar uma palestra lá. Aí ele volta. Aí fala, tá vendo como essa direita só fala fake news? É isso aí. Mas, Vivi, eu acho que aqui a palavra errada é prisão. O que, na verdade, primeiro, no lugar do Alexandre de Moraes, não iria para os Estados Unidos, sob risco de constrangimento. É isso aí. Que ele não será preso? Não será. Mas o Elon Musk pode criar um probleminha para ele. Sabe aquele constrangimento ao entrar... Vai para uma salinha, a Receita Federal de lá encher as paciências, querer abrir mala. Sabe aquela escolha aleatória? Mas passaporte diplomático. Então, não sei. Ele passa batido. Vai saber. Agora, eu queria lembrar que em setembro do ano passado, eu estava lendo aqui, 2 deputados republicanos entraram com um projeto de lei para barrar estrangeiros que firam a primeira emenda da Constituição americana, incluindo Alexandre de Moraes. É verdade que o projeto ainda não foi aprovado, mas ele já é visto pelos congressistas republicanos como uma pessoa não grata nos Estados Unidos. E agora os congressistas republicanos são a maioria. Exatamente. Eu não sei se ele já é pessoa não grata. Não, ele é visto como... Mas lá... Não oficialmente. Ele já é visto. Então, assim, eu, no lugar dele, não correria o risco de um possível constrangimento. Prisão, acho que é exagero, mas um constrangimento pode acontecer sim.